Mas, queridos, nós estamos numa pré-conferência. Sexta-feira que vem vai ser a abertura da conferência, mas hoje a gente já vai começar a dar uma palhinha, amém? E assim, queridos, logo quando eu me converti, e aí eu fui entendendo as realidades espirituais, chegou um momento que teve assim um best-seller, que foi o livro da Rebecca Brown, que ele veio para libertar os cativos, e aí era assim, sabe, parecia que o diabo estava em tudo que era canto, e a gente parece que ficava com medo, e o demônio está ali, está não sei o quê, e era uma questão assim meio confusa, sabe? Aí depois veio vários ministérios de libertação, e trouxeram assim, mas a ênfase era no poder do diabo, irmãos. Era no poder dos demônios. A ênfase era, parece que o demônio era mais exaltado do que Deus. E aí houve um momento aqui que a gente expulsava muito demônio, a gente fazia quebra de maldição, quebra de aliança, renúncia e tudo mais. Mas assim, foi o divisor de águas na minha vida. Isso que eu vou estar compartilhando com você. Porque a gente começou a entender a verdadeira autoridade espiritual. E eu quero falar nessa pré-conferência, nesse esquenta, sobre batalha espiritual. Na verdade, eu vou falar no mês de fevereiro sobre batalha espiritual. Mas a primeira coisa que eu quero que você reflita comigo é a autoridade de quem nasceu de novo. E está muito baseado num livretozinho assim, bem fininho do Kenneth Hagin, que é a autoridade do crente. Mas eu quero dar uma nova abordagem, assim, a autoridade de quem nasceu de novo, irmãos. O pecador, ele tem uma realidade espiritual. Mas quem nasceu de novo tem outra realidade espiritual. Amém? E aí, queridos, lá Paulo, no livro de Efésios, é um livro de batalha espiritual, é um livro que fala da armadura. Diga para o seu irmão, você tem uma armadura espiritual, você tem recursos espirituais, você tem armamentos espirituais, e Paulo faz orações ali, que estão registradas no livro de Efésios. Vocês lembram lá, quando em Atos, Paulo está lá em Éfeso, aí eles declaram, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, uma cidade altamente idólatra. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que tinha muito essa visão de batalha espiritual. E aí, queridos, eu queria ler aqui, o pastor Eric aí, pessoal da mídia, vai colocar aí, o nosso tema de hoje, não sei se já colocou, a autoridade de quem nasceu de novo. Agora nós vamos ler as orações de Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 16, vai aparecer na sua tela, já está aqui. Olha a oração de Paulo, queridos. Existem orações na Bíblia registradas, e essa oração é uma delas, que não foi só pela igreja de Éfeso, mas é para a igreja do Evangelho Vivo, é para a igreja do Brasil, amém? É para mim. Olha só o que ele diz, versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, diga, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, diga assim, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita. Irmãos, esse texto fala de uma realidade de poder. Diga para o seu irmão, você tem poder, irmão. Você é cheio de poder espiritual.
E aí no capítulo 3, versículo 14, é uma segunda oração de Paulo. E ele diz assim no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15: de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 16: para que segundo, olha lá, queridos, olha a realidade espiritual, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17: porque para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, versículo 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, olha aqui para mim bem, eu quero que você, com seu espírito, o primeiro ponto que a gente vai pegar dessas duas orações, diga assim: eu tenho que orar para receber, coloca aí na tela aí, para receber espírito de quê? De sabedoria e de revelação. O que isso significa, pastor? Queridos, quando você recebe o espírito de sabedoria e de revelação, você começa a crescer espiritualmente. E isso é o desejo de Deus. Mas, por que Paulo está falando isso? Porque não é o espírito do intelectualismo. Eu e você não vamos crescer estudando a Bíblia como um livro científico. Não é sobre um crescimento meramente intelectual, amém? Mas é espírito de sabedoria e de revelação. Quando você nasce de novo, o teu espírito é recriado em Cristo Jesus. Irmãos, ninguém pode mudar a si mesmo. Só o Espírito Santo, pelo poder da palavra, nos recria, nos regenera, nos dá a verdadeira vida, que é a comunhão com Deus. E aí quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, que fica permanentemente no teu espírito. E a partir desse ponto de partida, começa uma caminhada de crescimento espiritual. E isso, queridos, é fundamental. Porque, olha aqui para mim, eu posso ter um contato, tem muita gente, queridos, que conhece teologia, que conhece sociologia, que conhece a Bíblia, dá fundamento até para o direito, mas isso não é suficiente. Eu preciso, e quando você entra nessa dimensão de ter o espírito de sabedoria e de revelação, você começa a andar numa dimensão de autoridade, de poder, amém? Você começa a andar em Deus. E como que isso acontece, pastor? Você precisa fazer essa oração, Senhor, essa oração de Paulo. E o Kenneth Hagin ensina isso, ele ficou vários dias orando, me dá espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. E aí ele conta que 16 anos de ministério ele tinha. Mas quando ele começou a fazer essa oração, ele cresceu no ministério dele, na palavra, que ele começou a palavra a se abrir, a revelação, a sabedoria começou a fluir. E ele não pregava mais como 16 anos ele estudando a Bíblia só no intelecto, só como uma doutrina humana ali, como uma teologia. E aí ele relata, e eu tenho experimentado isso, irmãos, na minha vida pessoal. Comecei a ler, e muito cristão, irmãos, está ali com
lampejozinho, uma luzinha, uma fagulha de iluminação. E aí ele entende que ele é filho de Deus, que ele tem autoridade no mundo espiritual. E aí ele vai. Mas de repente, a sabedoria e a revelação acaba e ele começa a se comportar como um escravo, como um pecador, como alguém que está longe de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? E aí ele começa a andar no engano do diabo, da velha natureza. Ele começa a andar aquém, ele se distancia de Deus. Eu falei aqui quarta-feira, não é Deus que se distancia de mim e de você. É eu que quando peco vou me afastando de Deus. Por isso que Deus quer que eu e você sejamos santificados, amém? Porque quanto mais santo, mais sabedoria e mais revelação, irmãos. E aí, queridos, é importante isso. Por que tem muito cristão derrotado? Porque ele não está andando na sabedoria e na revelação da autoridade que ele possui. Mas diga assim: eu tenho nessa noite um espírito de sabedoria e de revelação para mim andar na minha verdadeira realidade espiritual. Amém? Eu não vou andar mais naquela velha natureza, no velho agno. Eu vou andar nesse agno recriado. E aí, queridos, olha só. O segundo ponto que a gente precisa entender aqui, queridos, ele conta, e é impressionante isso, e eu tenho orado, esses ensinamentos eu tenho aplicado e é verdade. A gente precisa interceder, o segundo ponto aí vai aparecer para você. Nós precisamos interceder para quê? Para que as pessoas recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Ele conta algo muito interessante, irmãos, que ele estava orando para um irmão dele receber cura, que estava enfermo. Só que o cara não recebia cura. De repente ele começou a orar: Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação para aquele meu familiar, para que ele seja corroborado com poder, para que ele seja revestido. E aí passou assim uns 2 dias, já fazia um tempo que ele orava por uma cura do familiar dele, e não acontecia nada, o cara continuava doente. Mas quando ele intercedeu, Senhor, da sabedoria, da espírito de sabedoria e de revelação, aquele familiar dele, eu acredito que era o irmão dele, entrou em contato com ele: eu recebi uma experiência com Deus, Deus falou comigo, e eu fui curado, e eu recebi o meu milagre, e agora eu estou entendendo o que Deus quer para mim. Queridos, nós precisamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, dizendo: Senhor, dá o espírito de sabedoria e de revelação para que ele entenda o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, muita gente não entende. Tem até gente aqui dentro da igreja que não entende, porque ainda não recebeu a nova natureza, ainda não recebeu o espírito de sabedoria e de revelação, e ele anda comum. Mas você é sobrenatural, você tem sabedoria e revelação de Deus para andar em Deus, para expulsar demônio, para impor as mãos e os enfermos são curados, para andar debaixo do sobrenatural. E Deus revelou isso, queridos, olha só. Diga para o seu irmão: você está recebendo sabedoria e revelação. E eu vou para algo aqui muito interessante, queridos. Diga para o seu irmão, e você vai se surpreender. Nesses dias, o teu ser verdadeiro, o âmago do teu ser, o teu espírito, vai andar debaixo de uma revelação poderosa de Deus. Você vai receber sabedoria e revelação nessa noite aqui para te andar em intimidade com Deus, andar na dimensão daquilo que Deus tem para você, amém? Não é religião, irmãos, é um relacionamento de revelação, de sabedoria. E mais do que isso, Deus vai usar você e você vai interceder por pessoas. Você vai dizer, você vai orar por aquele teu familiar, você vai orar por aquele teu amigo do trabalho, você vai orar por aquele teu vizinho, aquele teu colega, e Deus vai dar sabedoria e revelação, e tu vai ver ele vindo, sendo atraído para o mover e o milagre de Deus, amém? Agora, queridos, Efésios 6:12, vai projetar aí na sua tela.
Porque se a gente não tiver o espírito de sabedoria e de revelação, o diabo vai vencer a batalha. Existe uma batalha espiritual, amém? E eu vou já aprofundar esse ensinamento. Mas olha o que Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra o quê? Contra seres humanos, contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, olha aqui para mim, isso é muito importante. A nossa luta não é no campo natural, não é contra seres humanos. Na nova versão, né, atualizada, na NVI, nova transformada. E minha briga, irmão, a sua briga, não é contra a direita, contra a esquerda. Nesse campo aí a gente não vai, a gente vai malmente exercer nossa cidadania. Mas a nossa luta é contra principados, amém? É principado de violência, é principado de doença, é principado de vícios, é principados que estão governando a mente, o espírito das pessoas, escravizando. E aí, queridos, nesse combate, terceiro ponto aí, no nosso combate com o diabo, a gente precisa entender que a gente tem autoridade sobre ele. E é mínimo isso, irmãos. A maioria dos cristãos morre de medo, batalha espiritual, o caboclo se treme. Caiu endemoniado, corre todo mundo, irmão. Mas quem tem revelação da sua posição, você tem autoridade contra quem? Você tem que ter essa revelação, eu tenho autoridade contra o diabo. E aí, queridos, por que eu tenho essa autoridade, pastor? Aí depende dessa condição. Recebemos a autoridade, ponto 4 aí. Recebemos essa autoridade quando nascemos de novo, como quando somos revestidos dessa nova natureza de filhos de Deus, amém? E quando você nasce de novo, você se torna em Cristo Jesus herdeiro do nome de Jesus, da natureza de Cristo, do poder de Jesus, amém? Agora eu estava na sala de oração. Ele, querido, nos purificou de uma vez por todas. Ele cancelou o meu pecado do passado, Ele anulou, Ele apagou do passado, do presente e os que eu ainda vou cometer. Ele me deu uma nova condição diante de Deus de justiça, amém? E de autoridade, de poder. E aí você tem essa condição nova. Você é perdoado os seus pecados. Você é uma nova criatura. E pastor, os pecados que eu vou cometer amanhã já está resolvido, já foi apagado. Por isso que você pode andar nessa nova realidade de filho de Deus. Você pode usar o nome de Jesus como filho de Deus, amém? Para repreender Satanás, para repreender o mal, para repreender a doença, para repreender a luta que se levanta, que é travada contra nós, amém? E aí olha só, Efésios 1:3, pedi para o pastor Eric projetar aí, na tela e aqui dentro. Olha o que eu tenho citado esse versículo e agora eu vou ler com você, porque às vezes a gente cita, né? Mas olha o que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora olhe para mim, quem Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem abençoado com toda sorte de bênçãos? Quem? Diga: a igreja. E quem faz parte da igreja? Diga: eu. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado com Cristo. A igreja é eu e você. Nós estamos em uma nova posição, amém?
O diabo não quer que eu e você saibamos isso. Então, olha aqui para mim, a autoridade espiritual pertence a você e a mim, independente da nossa consciência. Quando você nasce de novo, você recebe essa autoridade espiritual. Quer você tenha consciência, quer você não tenha. E algo muito importante para a gente refletir é o seguinte: mas o simples fato de a gente saber dessa autoridade não resolve a situação. O que resolve então, pastor? O que resolve é essa sabedoria, essa revelação praticada, colocada em ação. Amanhã o pecado vai vir querer te dominar. Amanhã você vai estar, é uma guerra constante contra a carne, que é o pecado, que luta, é ou não é? Para nos afastar de Deus, a nossa natureza, que ali o Lutero diz que a natureza que eu pensei que tinha sido sepultada do velho homem no batismo, eu tenho que crucificar ela diariamente, debaixo dessa revelação e dessa sabedoria. E o mundo, que ele é contrário. A Bíblia diz que quem faz a vontade do mundo, ora, o mundo passa. No mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É ou não é? E o amor do Pai não está nele. Mas o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Pai, permanecerá o quê? Eternamente. E aí, queridos, olha só. Vamos entender isso aqui. O problema do pecado está resolvido, irmãos. Jesus derramou o sangue. A única coisa que pode resolver o pecado, diz que sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Jesus foi lá e derramou o sangue dele, o sangue de cordeiro perfeito, de cordeiro imaculado. Ele não tinha um pecado. E aí o que acontece? O pecado já foi resolvido, irmãos. O problema é que o pecador não sabe disso. Não existe mais problema de pecado. Parece assim, é algo muito... que a gente fica só falando do pecado, né? Porque o pecado... Mas o pecado já foi solucionado. O pagamento já foi feito. Jesus já derramou a sua morte, a sua vida, a sua morte na cruz. Foi o pagamento. Só que o pecador não sabe disso. E aí, pode ser o pior pecador do mundo. Ele só precisa entender que Jesus pagou o preço, é ou não é? E receber o perdão dos pecados e uma nova vida, é ou não é? Porque a morte de Jesus nos deu a nova vida. O sangue que Ele derramou nos deu uma vida pura, santa. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais o Agno velho, Ele vê o Agno novo, santo, puro e recriado em Cristo Jesus, amém? E aí, então qual é o problema, pastor? O problema é que o pecador não sabe, não tem sabedoria, não tem revelação. E aí ele continua escravo do pecado, é ou não é? E ele continua debaixo daquele jugo de servidão, daquela cadeia, daquele... manipulado pelas correntes. O diabo vai, agora faz isso, e ele fica lá preso, espiritualmente falando. E aí a vida dele é derrotada. Mas já está resolvido, porque não adianta, ninguém vai pagar o seu pecado, é ou não é? Eu não tenho como pagar o meu pecado, você não tem, já está pago, Jesus pagou, já nos deu a vida, a libertação, a vida abundante, amém? Mas tem muito pecador que não recebeu a sabedoria e a revelação para usufruir dessa realidade espiritual, é ou não é, queridos? Da mesma forma, irmãos, como o pecador já recebeu a salvação,
Jesus não vai consumar a salvação amanhã não, já foi consumado há mais de 2.000 anos atrás, é ou não é? Já foi pago há mais de 2.000 anos atrás, o pecador só tem que receber e usufruir. E a salvação é minha, mas ela já foi conquistada na cruz. Da mesma forma, irmãos, muito crente não consegue usufruir dessa autoridade espiritual por falta de sabedoria e revelação, e anda escravizado, anda preso por cadeias de pecado, anda preso por cadeias, estou falando aqui de cadeias espirituais. O cara, meu irmão, é o comportamento limitador, porque ele ainda não entendeu que ele tem o nome de Jesus, diz: essa cadeia está quebrada na minha vida e eu vou andar agora na minha vida nova em Cristo Jesus, amém? E aí, olha só, irmãos, Deus, diga, já resolveu esse problema. Por isso que Ele estabeleceu mestres na igreja. Por isso que você está ouvindo a palavra. E aí a palavra vai fazendo o quê? Vai fazendo você receber sabedoria, revelação, para andar em novidade de vida, amém? Para andar na vida que Deus planejou e projetou para você. E quanto mais você toma essa palavra, eu vou te dar aqui 2 histórias para você entender mais isso. A primeira história é de um mendigo. Ele morava numa condição subhumana lá nos Estados Unidos. Ele se alimentava de lixo. Ele não tinha condição de comer, então ele ia para o lixo, ia catar lixo, ia se alimentar de lixo. Passou alguns dias ele desaparecido daquele ambiente ali onde ele frequentava. 3 dias após o desaparecimento dele, foram atrás dele, onde ele morava lá numa vida subhumana. Extrema miséria. Chegaram lá, ele estava morto, de fome, subnutrido. E ele tinha um cinto com ele, que valia $20.000, era um cinto de luxo, grife de alto padrão. O cinto dele valia $20.000, e ele morreu por não ter condição de se alimentar. Ou seja, queridos, a falta de sabedoria e de revelação, se ele não, esse cinto aqui é valioso, e ele fosse comercializar o cinto, vendesse, vamos dizer, por 10 mil, ele ia passar, comer o que ele quisesse, ele ia poder morar num local digno, é ou não é? Então tem muito cristão que está assim, ó, meu Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Irmão, você é filho de Deus, você tem riquezas espirituais, materiais, tudo que Deus... a gente está aqui, irmãos, eu vi o pastor Eric dando uma palavra assim, né, da oferta, ali, palavra de prosperidade, dízimo e oferta. A gente está aqui, irmãos, investindo mesmo. Quando a gente olha, tudo que a gente olha é custo, precisa de finanças. E eu estava em crise, E Deus me abriu uma porta assim, sobrenatural, extraordinária. E faz muito tempo que eu caminho na fé, amém? E Deus já fez muita coisa extraordinária na minha vida. Eu falo agora questões físicas mesmo, de sustento. Ele é o nosso socorro, amém? Ele é o nosso sustento. E assim, sem expor, mas necessariamente preciso expor. Vocês sabem que eu trabalho na política, no Partido Social Cristão. E a política, quando vira mandato, mesmo ganhando ou perdendo, tem desgaste. E mexe ali o tabuleiro, né? E tem os cargos comissionados que são para
compor uma base de liderança, que ali é a sustentação de um mandato e renovação de um mandato, e depois trabalhar para ocupar espaços de poder mais relevantes, para te ter poder para ajudar mais pessoas. Mas ao mesmo tempo, olha aqui para mim, a política, quando eu entrei, eu estava até falando para o novo chefe, gente abençoada, Coronel Oliveira. Mas assim, só para me pontuar, eu quero dizer assim que Deus foi muito bom comigo, irmãos. Tem sido muito bom. Não é uma nem duas vezes, perdi as contas. Presidente do partido, Miltinho Castro, secretário, professor Raimundinho, me encaminharam. E agora eu estou entrando na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, lá no gabinete do comandante Dan Câmara. Fui super bem recepcionado. E tem colegas meus que ainda estão numa dificuldade, mas não é por conta de pessoas ruins ou mais, que não, é porque até na política o cara tem poder, mas o poder é limitado. Você está me entendendo? Ele só consegue articular ali uma fatiazinha de poder para agasalhar sua base, seus líderes, sua força política. Tem bem pouquinho poder na hora o cara tem 20 mil votos. O executivo, que o cara tem 500 mil votos, acha que ele vai ter como aglutinar a força política dele? Ele ganhou a eleição, mas ele ainda não consegue. E assim eu vejo a boa mão de Deus me conduzindo e me colocando em posição que só Ele pode colocar. É ou não é, queridos? Um cargo na Assembleia Legislativa, só Deus. Eu lembro quando eu contando lá no primeiro dia que eu fui lá no gabinete, lá, conhecer a minha nova equipe, só cristão, só gente de Deus, um ambiente assim, sabe? Meu primeiro dia lá, oração. O chefe de gabinete, Coronel Oliveira, lá, quem sabe está assistindo, eu jogo logo minhas mensagens de manhã, ele diz: eu assisti a tua pregação. E eu disse: 32 minutos, né, Coronel? Mas é extensa, mas eu assisti, ele foi muito boa. Nós vamos orar aqui. E aí a gente orou no gabinete, irmãos. E eu vendo ali Deus, conhecendo ali alguns pastores da Assembleia de Deus, outros irmãos, comandante Dan ali, cara simples, a primeira impressão, né? Eu conhecia ele de bastidor, mas primeiro contato, homem simples, servo, que quer fazer, primeiro mandato, que quer fazer a vontade. E aí eu falando para o Coronel Oliveira, quando eu cheguei lá na Assembleia, na Câmara, eu fiquei com medo, eu já falei aqui, né? Eu digo: meu Deus, eu estou indo lá, aquele preconceito, aquela preconceito mesmo, aquela cultura, né? Política é só ladrão, é do diabo. A igreja diz que política é do diabo, né? E a sociedade diz que na política só tem ladrão, é ou não é? Aí a primeira vez que eu fui lá na Câmara, que eu entrei, eu digo: meu Deus, meu coração acelerou, eu digo: estou indo aqui no meio dos ladrões, que é o preconceito que a gente tem, é ou não é? Meu coração disparou, minha pressão ficou assim mal, Jonas. E eu fui bem acolhido lá por causa de Deus. E Deus me colocou na Câmara Municipal. Depois Deus me levou para o partido. Agora Deus está me levando lá para a Assembleia Legislativa. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque Deus te deu autoridade, amém? Deus não te deu soberba, vaidade, Deus te deu autoridade para você mover a sua vida, amém? E naquilo que você necessita, que Deus sabe. E eu ligando para o pastor Xavier e todo esse contexto, e falando aqui da igreja, irmãos, Deus é bom. Diga para o seu irmão: Deus é bom. Quanto mais compromisso você tem com Deus, daqui a pouco você vai ver Deus projetando o pastor Érico. Ele já está numa boa posição lá na Secretaria de Segurança Pública, mas Deus vai projetar ele para um lugar mais alto. Mas eu falando com a Naira, né, que Deus quebranta nosso coração. Deus tratou José, para quando a gente estiver ocupando um espaço de poder. Eu vi o Dan Câmara, comandante lá, deputado, ele perdeu para vereador lá em Figueiredo, e agora ele é deputado estadual. E aí ele falando: nós estamos aqui, esse mandato é do povo, é para a gente ajudar, para a gente tentar resolver. Só que isso ninguém fala.
Só fala do escândalo, não porque o político roubou, porque o político fez isso. E ninguém sabe ali o real, a real. E eu estou falando de política aqui, ele já tem um mandato, vai precisar de voto daqui muito tempo, 4 anos é um tempo, amém? E eu disse, eu não plantei aqui, mas eu estou colhendo e eu vim aqui para somar. Mas assim, irmãos, por que eu estou contando isso? Deus já tem a tua provisão, amém? Deus vai usar pessoas, amém? E assim, pastor, a igreja do Evangelho Vivo, você vê, está sendo feito muita coisa. Tem dinheiro aqui? Tem fé, irmão. E dinheiro está aí na mão de você, como a semente. Pastor, hoje eu consigo plantar uma semente de R$10, faz a diferença. Pastor, eu consigo contribuir com R$100, meu dízimo é R$100, é pouco, faz a diferença, seja fiel. Pastor, meu dízimo é R$1.000, faz a diferença também. Pastor, meu dízimo é R$10.000, faz a diferença. Mas o que eu preciso entender, sabedoria e revelação. Pastor, eu estou liso, eu não tenho nada. Meu irmão, vem para a sala de oração. Amém? Ninguém vai dizer diante de Deus, Deus, eu não pude fazer nada para ti. E quando tu vai lá para a sala de oração, orar meia hora, 10 minutos, 1 hora que é o nosso objetivo, e meia hora, Deus vai te abençoar e tu vai receber espírito de quê? Sabedoria e de revelação. Para você viver vitorioso nessa batalha espiritual. Quantos experimentam assim batalha espiritual? Que você está querendo que a tua vida deslanche, destrave, mas tu vê, tem um negócio aqui que não vai, trava. É uma batalha espiritual, irmãos. Eu vou concluir com mais uma historinha. Isso já aconteceu comigo, acho que aconteceu com você. Mas, uma vez, eu acho que não era esse paletó não. Eu estava liso, não tem aquele dia que tu não tem uma moedinha ali, nem a viuvinha, não tem? Quem já passou por isso? Todos nós, né? E um dia eu estava assim, irmãos. Mas eu estava indo para a câmera, quando eu meti minha mão no bolso, 100 conto. Não tem aquele 100 conto que tu esconde e que tu esquece? Aí eu meti a mão aqui, eu digo, tu é doido, Deus, tu é muito maravilhoso. Eu encontrei R$100 no meu paletó. Mas os R$100 era mais R$100 quando eu achei ele ou quando eu não sabia e tinha esquecido que eu tinha colocado aqui? Ele tinha o mesmo valor, é ou não é? Só que se eu não tivesse a revelação de olhar, vou meter a mão aqui no meu bolso aqui do paletó, eu só pude experimentar aqueles R$100 ali, aquele poder de compra dos R$100, quando eu tive a revelação, está aqui. Cara, é muito feliz, o cara fica, né, parece assim que o dia, era um dia assim, de lisura, e 100 conto achei, meu Deus. Então, queridos, tem muito cristão que está cheio de riqueza espiritual, mas que ele perdeu ela, esqueceu ela. Tem muito cristão que está andando apanhando do diabo. Quantos estão me entendendo, irmãos? A vida parece que ele está ali só na defensiva e o diabo arrebentando ele. E ele cheio de recursos espirituais para arrebentar o diabo. Diga, eu tenho autoridade à medida da minha sabedoria e da minha revelação. Tem tanto ensinamento nessas 2 orações de Paulo, mas eu vou me deter nisso hoje. Diga, sabedoria e revelação, para você entender os recursos, para você entender o poder que está disponível para mim, para você. O poder de compra de R$100 é mínimo, mas o poder espiritual que está à tua disposição é sobrenatural. Ele gera recurso, ele gera o teu dom, o teu ministério, amém? Ele abençoa a tua família, ele abençoa todas as áreas da sua vida, amém? Queria que você se colocasse de pé. E trouxeram água, eu preguei em jejum e sem tomar água. Quantos estão sendo abençoados aqui nessa palavra? Irmãos, você sabia que não é a verdade que liberta?
Todo mundo diz, a verdade te libertará, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Oséias, isso aí é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você está recebendo aqui sabedoria e revelação, conhecimento, amém? Da verdade, que é o poder de Deus. Oséias, profeta Oséias 4,6, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é interessante, não é os pecadores estão sendo destruídos por falta de conhecimento. O profeta está dizendo, ó, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Está sendo destruído, está perecendo por falta de revelação, por falta de sabedoria. Mas olha aqui para mim, queridos. O meu povo é fortalecido, é vitorioso quando ele recebe conhecimento, quando ele recebe revelação, amém? Da sua verdadeira identidade, da sua verdadeira realidade espiritual. Você é filho de Deus, você é cheio da glória de Deus, a plenitude de Deus. Quando você nasceu de novo, você entrou na plenitude de Deus.